Pode chamar o pessoal aqui, o que que vai chegar primeiro? Bora. Vai ser por partes? Como é que é o negócio? Vamos lá. Como você não tá comendo carne, né? Ah. E a gente também criou um prato pensando na quaresma, né? Sim. Uma entrada ali para abrir o apetite. A gente criou um prato que chama Salmon Surf. Salmon Surf. Perfeito. O Salmon Surf, a gente assa uma banana da terra na brasa. Misericórdia. Faz um salmãozinho batidinho com cream cheese por cima. Mas isso. é esse negócio que tá entrando aqui? Eu acho que não, né? Essa é a isso. pancetinha. Ah, essa é a panceta. Eu Pancetinha. assustei agora. Ô, Leozão, obrigado. Eu falei, ué, eu quero comer salmão aqui. Muito obrigado, Nossa, time. velho do céu. Ó. esse Tudo é bem, seu. gente? Ó, hoje nós temos quem aqui com a gente? Valeu. O Léo. Vem Vou cá, falar vem aqui. aqui, ó. Vem aqui Por favor. pra aparecer aqui. O Léo, tudo bem, Léo? Prazer, cara. Tudo bem? Tudo bem? O Léo Liege. O Léo é nosso paulista Ah, da capital. Hoje é o nosso auditor, meu braço, minhas pernas, me ajuda em muita que coisa. legal, cara. E a Liege, a Liege é o nosso... Ah, eu acompanho ela demais. nosso- Eu acompanho nas redes sociais. Ela tem uma história muito bonita, assim como todas as pessoas que passam com a gente, mas Sim. a Liege, quando ela entrou no restaurante, acho que você não tem vergonha disso, posso falar, acho que também não é mérito de vergonha nenhuma. A Liege, quando ela entrou, ela lavava prato, enfim, todo mundo lava prato, eu lavo prato no restaurante até hoje, enfim. E ela falou pra mim que ela queria aprender a assar carne. Eu falei, você quer aprender essa carne? Vai, quer? Não quero aprender essa carne. Obrigado. E sempre foi... Uma mulher sempre foi o sexo frágil, né? E eu sempre tive isso comigo, assim, eu falei, pô, eu queria muito um dia formar mesmo, de fato, assim, uma pessoa que consiga, uma mulher na churrasqueira, tocar, pra pôr esses marmanjos ignorantes legal, aí cara. no bolso. E, cara, ela põe hoje todo mundo no bolso, porque ela comanda o restaurante, ela comanda a casa, ela comanda muita coisa com maestria, evolui a cada dia, é muito humilde, é muito sagaz e tá só no comecinho da carreira dela. Tem muita coisa pra vir pra ela aí. Pô, que legal, que legal. Obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Obrigado, por vocês terem time. preparado aqui pra gente. Obrigado de coração. A gente Inclusive, vai- Hamilton, só deixar pra não Claro, ser claro. injusto. O time todo, de maneira Sim. geral, sabe? Eu tenho, graças a Deus, eu tô abraçado por um time muito competente em tudo que faz. Não tem ninguém só passando a hora ali, esperando o final do dia para receber o salário. Todo mundo na nossa empresa ali acredita no que a gente vende, acredita no que a gente vive. E sou muito grato ao time todo, desde os eventos, a casa, não faria nada sem eles. Ó, inclusive, já aproveitando que você tá falando do seu Bora. time, outro dia eu achei, assim, eu acho muito bacana, né? A maneira como você trata lá o pessoal que tá junto com você, né? Sempre uma brincadeira, sempre trollando o pessoal, e o pessoal Muito. sempre cai. Eu acho que eles já ficam meio espertos. O que será que ele, né? Entra com o celular na mão, eles começam a dar bom dia, boa tarde, fora de hora, é uma bagunça. É um negócio de chopp que vai ganhar, eu não sei o que lá mais. Aí esses dias você levou umas cumbuquinhas lá, um teve que dar a volta no quarteirão, outro teve que ganhar não sei o que lá, né? E tudo mais. Cara, isso aí mostra. E a gente Mas é o nosso dia a dia, tá, Milton? Então, é o que eu ia te falar. A verdade é essa. Isso mostra a diferença de você postar uma coisa que é mentira Uhum. e de você postar uma coisa que é verdade. Porque quem vai até lá, quem senta lá no restaurante, quem conhece o pessoal, quem já acompanha, já conhece o pessoal e gosta de graça. Né? Porque sabe que realmente acontece isso. Tem a seriedade ali no trabalho, o profissionalismo da casa correr bonitinha, mas acima de tudo a gente busca a leveza, né? De brincar, de zoar, de pegar no pé e de tomar uma. E eu Bora. queria fazer uma crítica aqui, porque ele não deixa eu participar quando ele coloca os negócios de música, Mas... porque ele fala que eu acerto tudo. leitura labial, você acerta, você não acerta. Pelo amor de Não, Deus, eu tive que ir sacanagem. na Você hora. fala, não, na hora. O Hamilton não vale quando ele coloca participa. os emojis lá, teve um dia que era 100. Eu falei, nossa, cara, eu vou arrastar esse 100 dele. Eu fui o primeiro, aí ele falou assim... Não, tio, aí não vale, né? Sai fora, meu. Sai fora, Você não. vale. Isso é injusto, pô. Você lê leitura labial, você é o cara. Ó, sobre os pratos aqui. Bora. A panceta, que é aquilo que você estava mostrando pra gente, que ela tem esse diferencial, né? Que você faz a panceta e tal, mas aí depois ela vai pra grelha, é isso?
Perfeito. A gente assa a peça inteira, né? Formato. O segredo começa da suculência por aí. Então, diferente de uma pancetinha em manta, né? Em bife, a gente assa a peça inteira. A gente tempera ela com um mix de tempero que a gente tem na casa, que vai mais de 15 tipos de tempero. Tudo naturalzinho, gostoso. E assamos inteiro. E a pururuca, a mágica é feita na brasa. Sem óleo, sem nenhum truque. Na técnica mesmo. No braço, literalmente. E daqui a pouquinho eu vou saborear um pedacinho desse salmão aqui, que eu confesso pra você que eu tinha muito medo, um certo preconceito do salmão. Por quê? Porque eu sou alérgico a camarão. E eu achava que era a mesma coisa, entendeu? Eu achava que era um negócio meio que igual que nem. E na verdade não é, né? E muita gente falou assim, não, salmão é salmão, camarão é camarão, não tem nada a ver. Mas será que se eu comer o salmão eu não vou passar mal também? Não vai, né, tampar? Não tem nada a ver em relação a isso. E o Marcos Aurélio, ele tá fazendo uma pergunta aqui sobre o seguinte, se você já assou, ou se você conhece alguém, né, dos amigos aí, tal, em relação a jacaré. Sim. Porque às vezes tem alguns eventos que a gente vê muito em relação assim à internet, à TV, né? Todo tipo de coisa, né? Eu uma vez, gente, eu comi sem saber rã. Né? E quando eu fiquei sabendo, eu não comi nunca mais. Mas porque depois, né, aconteceu os negócios. Mas tem esse perrengue aí. Tem muita carne exótica hoje, né? O jacaré mesmo é uma exótica que veio pra ficar, porque hoje em dia tem até criadouros legalizados, tá muito mais acessível, assim. Não assei o jacaré, já comi, mas não tive a oportunidade ainda de assar. E tô pronto. Eu nunca comi jacaré. Cara, é leve, gostoso, é uma carne bem sensível de preparar, assim... É muito fácil dela ficar seca, ressecada. É uma carne bem sensível, magra. É saboroso. Eu acho que todo mundo deveria provar. Muito bem. E a gente pode criar uma ocasião. Você topa? Eu asso lá pra nós. Não tem esse negócio aí, eu não tenho. Eu tenho umas coisas que eu tenho muito medo de comer. Mas é tranquilo, não é nada. Não é nenhum sabor estranho, nada do tipo. Você vai gostar. Agora, deixa eu te falar um negócio. Tem várias perguntas aqui, o pessoal tá querendo saber. Deixa eu fazer isso aqui que é mais importante, que é do nosso, que é de quem tá acompanhando aqui no chat, né? Inclusive, gente, ó, não esqueça de colocar aí, viu? Bar de brigadeiro com o ai, vai estar valendo aqui o delicioso ovo de Páscoa aqui no finalzinho. Em relação às carnes, por exemplo, eu sou uma pessoa meio chata com por exemplo, eu não como coração de frango, assim. Eu não como. Carneiro, eu não como. O Dides, que é o noivo da Flavinha... Cara, a gente vai no churrasco na casa dele, eu levo as carnes pra comer e tal, e ele faz carneiro toda vez, entendeu? Eu adoro. Cara, e eu não como. E aí, assim, reza a lenda que é porque quando eu comi, ou não estava bem temperado, ou não estava bem feito, e por conta disso que aconteceu. Mas eu não tenho coragem de experimentar de novo. Pode ser. E, cara, é incrível que talvez você vai me enganar. Sim. Talvez algum dia você vai fazer o carneiro, e você vai fazer assim, ó, eu vou enganar o Hamilton, eu vou fazer um pedacinho de carneiro, ele vai comer, eu vou comer. Você vai estar lá na cozinha comemorando, enganei ele, venci, tal. Eu vou passar mal, cara. Sim. O ovo de codorna é outra coisa que eu vou passar mal. Um dia eu comi aquele arroz primavera e tinha esse ovo de codorna, eu achei que era ovo de galinha normal. Cara, mas eu passei mal. Ficou legal. Carneiro eu passo mal, e outras coisas que eu já nem tento, assim, né? Sim. Mas reza a lenda que o carneiro é isso. Talvez se você não souber temperar ou não souber fazer ele, dá esse problema. Ele tem um sabor muito particular, ele é mais forte, né? Cara, carneiro com sal grosso é bom, carneiro com vinho é bom, carneiro temperado é bom de qualquer jeito. Mas é gosto, é particular, entendeu? Eu mesmo que vivo ali o universo da carne no dia a dia, a gente perde muito o prazer de comer, sabia? Tudo que a gente vai servir, a gente tem que provar e testar e etc. Então a gente fica procurando sabor em outras coisas. Então quando eu vou fazer churrasco em casa, por exemplo, o carneiro é algo que me arremete assim, a ter um paladar que tá fora da minha rotina, que é prazeroso, mas é gosto e não se discute e tá tudo certo. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.